Olá, irmãos e irmãs, como vocês estão? Alegria retornarmos para compartilhar a palavra de Deus dentro desta série Efésios para você. Hoje nós vamos para o 7º estudo e, para tanto, quero convidar você para lermos juntos alguns versículos do capítulo de número 4 desta carta maravilhosa. Nós iniciaremos a leitura a partir do verso de número 7, quando Paulo assim escreveu: E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. E deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu, diz a Bíblia, é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. Observe o verso 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com qual finalidade? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Hoje nós faremos uma conversa sobre os dons. Sim, os dons. Na verdade, descobrir esses dons, entender quais são essas ferramentas disponíveis a nós, é uma condição inegociável para a qualidade da vida cristã. Quantas pessoas não estão vivendo uma subvida cristã porque estão totalmente desconectadas com os dons? E o que mais importa não é a quantidade dos dons, mas sim o simples fato da escolha de Deus por nos dar este ou aquele dom. Não somos nós quem escolhemos os dons que vamos ter. O Senhor é quem assim distribui, conforme a sua soberania e graça. Portanto, eu espero que essa conversa de hoje possa, de fato, inspirar você a orar de um modo mais específico para que esses dons sejam aclarados, para que eles sejam potencializados, melhor, para que eles sejam multiplicados, usando inclusive a linguagem aqui de Mateus 25, quando nos fala sobre a multiplicação dos talentos. A Bíblia, que nos serve como base infalível de fé e de prática, ela fala sobre a multiplicação dos dons e talentos, sobre a potencialização pelo próprio agir do Espírito daquilo que Ele mesmo testifica em nossos corações e mentes. Que você possa realmente estar conectado com o chamado de Deus para a sua vida. A primeira pergunta que vamos tentar responder é por quê? Por que os dons nos são acessíveis? Por que nós temos essa disponibilidade para servirmos a Deus em seu reino? A resposta é muito simples e ela está nesse capítulo de Efésios. O verso 8 diz que quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Esses dons nos foram acessíveis, nos estão acessíveis, porque um dia Cristo levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Por isso, os dons representam a graça. O verso 7 diz, e a cada um
de nós foi concedida a graça. Não apenas a graça que salva, que regenera, que transforma, que concede a salvação eterna, mas esta graça que também potencializa, que é a nossa força, que é o nosso vigor espiritual e que também ferramentaliza cada um de nós. Não recebemos este ou aquele dom por conta dos nossos méritos, por conta dessa ou daquela linhagem. Nós recebemos os dons porque eles nos foram conquistados por Cristo Jesus através da obra da cruz. Portanto, se eu não estou conectado com esses dons, portanto, se eu não busco praticá-los no exercício da minha fé, de alguma forma eu estou cuspindo na cruz. De alguma forma eu estou renegando o sacrifício de Jesus. Assim como, se eu não busco viver em comunhão com meu irmão, eu estou também desvalorizando a obra da cruz. Uma tentativa de tornar ineficaz algo pleno para todo sempre. Isso é impossível, mas arrumamos um grande problema com Deus quando nós não nos esforçamos para mantermos comunhão uns com os outros. E também arrumamos um grande problema com Deus e para a nossa própria vida quando nós não exercitamos esses dons com os quais fomos abençoados. São diversos os dons. Esse texto nos fala sobre os principais. Mas assim como os dons são diversos, a multiforme graça de Deus também se revela de modos diferentes a cada um de nós. Mas nós partimos de um mesmo Deus, de um mesmo Senhor. E o apóstolo Paulo, antes de falar, pastor Diogo, da diversidade dos dons, porque nós só podemos falar de diversidade na unidade, porque diversidade fora do contexto da unidade vai gerar pretextos para a inimizade. Mas a partir dessa unidade orgânica da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o apóstolo Paulo fala neste capítulo que essa diversidade de dons, ela está ancorada na unidade inquebrantável da Trindade. Façam todo o esforço, diz ele no verso 3, para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo e um só Espírito. Portanto, os dons eles são diversos, mas eles partem de um único Deus, que os conquistou, que não só os idealizou, os criou. Nós sabemos que todo esse potencial concedido ao ser humano, de certa forma, foi roubado por Satanás pela legalidade do pecado original. Mas tudo isso foi reconquistado e foi comprado por bom preço, preço de sangue, na cruz do Calvário, e é isso que Paulo está dizendo. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando a esses irmãos, uma forma linda de vocês honrarem o sacrifício de Jesus é exercendo o dom para os quais vocês foram chamados. Os dons para os quais vocês foram chamados. Esse texto nos fala sobre alguns tipos de dons. E escrevendo parte dessa série eu pensei assim, se todo esse aparato de dons pudesse ser colocado numa coroa, se todo esse aparato de dons pudesse ser sim colocado numa coroa, vamos pensar aqui numa coroa. Os dons registrados neste verso 11 do capítulo 4, eles seriam as pedras mais lindas e preciosas desta coroa. Nós estamos falando dos dons que mais colaboram para o sustento, o crescimento e a manutenção espiritual do povo de Deus. Isso não significa que eles estejam distantes de você. Olha o que diz a palavra, verso 11. E ele designou, ele chamou, ele convocou, ele constituiu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E aí você olhando esse versículo, você diz, pastor, então eu não recebi nenhum desses dons. Primeiro, que esses dons, eles podem sim, de uma forma até informal,
serem praticados até por crentes leigos, que em certos momentos são evangelistas. Aliás, todo cristão deve ser um evangelista, ainda que não tenha o evangelismo como um dom, mas a sua vida deve sempre transparecer o amor de Cristo, a graça de Jesus, o poder da ressurreição. Agora, é claro que algumas pessoas foram incumbidas, foram constituídas, receberam esses dons também como um chamado para as suas vidas. Interessante pensarmos nessa palavra, nesse termo apóstolos. Um apóstolo levava as marcas do sofrimento de Jesus. Um apóstolo estava plenamente conectado com as doutrinas que foram apresentadas pelo Cristo vivo. Um apóstolo, por onde passava, a sua vida não só inspirava pessoas a seguirem o Evangelho, mas o seu ministério era também carregado por sinais, prodígios e maravilhas. Assim era um apóstolo, alguém que tinha uma responsabilidade de supervisão, de treinamento, de capacitação, de pessoas estratégicas que também, por sua vez, seriam propagadores do Evangelho. Vale a pena depois você dar uma olhada, meu irmão, minha irmã, numa mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes chamada A Vida do Apóstolo Paulo. Quase 1 hora de mensagem, onde ele nos apresenta quem foi este homem. Um homem que morreu pobre, acusado do pior crime de sua época, incendiar Roma. Um homem que foi preso numa masmorra insalubre, conforme diz o pastor Hernandes, para no dia seguinte ser executado. Alguém que viveu seus últimos dias praticamente abandonado pelos seus irmãos. Interessante pensarmos que as marcas apostólicas, as bíblicas, são muito diferentes das marcas que vemos em muitos apóstolos modernos. É algo apenas para pensarmos. Profetas, a Bíblia fala sobre profetas, homens que o Senhor levantou para entregarem uma palavra da parte dele para reis, para sacerdotes, para as tribos de Israel, inclusive para povos pagãos. Quantos não são os livros proféticos, registrados, experiências vividas por grandes homens de Deus? Vamos nos lembrar de alguns: Isaías, Jeremias, não é? Profetas menores, Abacuque, enfim, tantos homens que se caracterizaram como profetas, porque foram levantados por Deus em sua geração para anunciar o recado do Senhor, seja de consolação ou seja uma sentença de juízo. O profeta, ele sempre se mantém conectado com a palavra de Deus. E ao analisar o seu entorno, ele entrega esta palavra no sentido de tentar trazer esse povo novamente para os padrões que o próprio Deus determinou. O texto fala de apóstolos, o texto fala de profetas, o texto fala de evangelistas, homens que recebiam a incumbência, homens e mulheres que recebiam a incumbência de reverberar as mensagens dos apóstolos, geralmente tinham um ministério mais itinerante, um ministério mais missionário. Nesse sentido, o apóstolo Paulo também era um grande evangelista. E o texto também fala de pastores e mestres. Alguns colocam essas duas categorias numa única classe, mas na verdade nós estamos falando de figuras que representam um cuidado pastoral. Vamos pensar nessa imagem do pastor cuidando do seu rebanho, das suas ovelhas. E o mestre, esta pessoa que de fato apresenta uma aptidão para o ensino, para o treinamento e capacitação de pessoas através do ensino. Vamos entender que Jesus, que foi quem concentrou todos esses dons e talentos, exerceu um ministério pautado no ensino e na pregação. Pregações e ensinos.
É claro que numa pregação se ensina, mas quando nós falamos de ensino, nós falamos de um projeto muito intencional, organizado, duradouro e que tem de fato um propósito pedagógico muito bem definido de construção dos valores do reino de Deus no coração e na mente das pessoas. Depois, caso você queira conhecer um pouco mais sobre o que a Bíblia fala acerca dos dons, e a Bíblia ela amplia bastante, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dissecar esse assunto. Depois você pode ler então Romanos capítulo 12, dos versos 3 a 8, 1 Coríntios 12, dos versos 8 a 11. São textos que trazem ali listas de dons que podem e que devem ser buscados. Busque mais os dons, busque no Senhor, busque em oração, busque na palavra, entender quais são os dons que o Senhor disponibilizou para você, para que através do exercimento deles e desse ferramental todo, você possa ainda com mais excelência praticar esse chamado que Ele te confiou. Agora, qual é o objetivo dos dons? Ou quais são os objetivos dos dons? Vamos terminar o nosso bate-papo falando um pouco sobre isso. Por que é que Deus nos concede dons? A própria carta aos Efésios diz no capítulo 1 que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então, se a vida é para o louvor da sua glória, então a sexualidade é para o louvor da glória de Deus. Então, o lazer deve ser para o louvor da glória de Deus. A inteligência humana deve ser para o louvor da glória de Deus. O trabalho deve ser para o louvor da glória de Deus. O apóstolo Paulo trabalha isso nesta carta. E assim também os dons devem ser para a glória de Deus. A finalidade principal dos dons não é a glória do homem, não é chamar a atenção para o homem. Nós sabemos que alguns dons colocam pessoas mais nos púlpitos, outros fazem pessoas trabalharem mais nos bastidores, e nós sabemos que são esses dons de bastidores que mais sustentam a igreja de Cristo e a obra de Deus. Tem trabalhos tão importantes na igreja quanto o do pregador, por exemplo, mas o pregador acaba aparecendo um pouco mais. A verdade é que o objetivo central e principal desses dons não é exaltar quem quer que seja, senão a pessoa de Cristo Jesus. Nós nascemos para a glória de Deus e os dons também devem contribuir para essa finalidade. Mas nesta carta, o apóstolo Paulo, sobretudo a partir do verso 12, ele diz que esses dons, eles devem preparar os santos para a obra do ministério. Não ore pedindo dons se você não quer trabalhar, se você não quer se envolver. É afronta ao Calvário receber dons e esgotá-los em si mesmo. Quantas pessoas, infelizmente, estão enterrando seus dons, enterrando seus talentos, preparando-se para um final que não será muito proveitoso. Quem almeja dons quer trabalhar num serviço que será para a glória de Deus. Paulo está dizendo, ele designou pastores, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas para o preparo dos santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E Paulo, nesta carta, ele defende uma ideia total de edificação, ou seja, como pastor, como evangelista, como apóstolo, como profeta, como mestre, eu não posso me contentar em de repente, alcançar apenas algumas pessoas com esse dom ou esse chamado, mas eu devo me esforçar para que grande parte desse corpo, se não todo esse corpo, seja edificado. Alcance a maturidade. Paulo aqui está vislumbrando a maturidade. Paulo ele está levando esses irmãos a pensarem na importância do amadurecimento da fé. Todos os dons e talentos, eles devem assim contribuir para a edificação do corpo de Cristo e para o amadurecimento da fé, conforme nos diz os versos de número 14, 15 e 16. Nós estamos encerrando esse nosso bate-papo. E eu espero que você, meu irmão, minha irmã, reserve um tempo agora. Primeiro, se for o caso, para pedir perdão. Quem sabe o Senhor tem nos concedido dons e eles estão tão parados, tão atrofiados dentro de nós, que realmente você possa
dar vazão para que o Espírito Santo faça desses dons um verdadeiro instrumento para a glória de Cristo e para a edificação do corpo. Deus quer usar mais a sua vida. Pastor, eu não sei qual é o meu dom. Olhe para a palavra, leia esses textos, veja com quais dessas áreas você se identifica mais. Ore ao Senhor, procure o seu líder. A célula é um lugar maravilhoso onde os dons pipocam, onde as lideranças aparecem, onde as pessoas podem começar em responsabilidades menores, assumindo o seu chamado e preparando-se para compromissos mais intensos. Louvado seja Deus porque a Igreja Presbiteriana Central é uma igreja que oferece oportunidades. Só não trabalha quem não quer, viu, Cris, viu, Bruno? Vocês que aqui trabalham demais, dioturnamente, vocês sabem disso. E como é bom ver, pastor Diogo, me lembrei agora do Mateus, né? O Mateus que hoje tem nos ajudado no som. Chegou aqui, não sabia nada de som, mas chegou com vontade de trabalhar. E o Mateus, ele vai abraçando as oportunidades, tem auxiliado o Marconi, e ele foi pegando gosto. Hoje eu já vejo umas postagens do Mateus trabalhando, recebendo, como um auxílio aí para o seu ganha-pão. Ele está sendo técnico de som em alguns eventos, monta som aqui, monta som acolá. Quantas pessoas, Cris, vocês também treinam aqui com a habilidade que Deus deu para vocês, pessoas que daqui a pouco vão estar vivendo disso. E isso poderá até tornar-se a profissão dessas pessoas, que também será para a glória de Deus. Então não fique esperando, eu quero essa oportunidade. Aproveite o que Deus está colocando em suas mãos e no decorrer do caminho Ele vai te explicando. Deus não tem a obrigação de nos explicar tudo antes de começarmos a jornada. Que o Senhor possa potencializar esses dons que você recebeu e que assim o nome de Jesus seja glorificado em nossa vida. Deus abençoe. Até logo mais. Tchau, tchau.